Bom pessoal, bom dia a todos. Então, na aula passada a gente falou sobre a equação generalizada de Legendre. A gente obteve a equação e a gente falou então que as soluções finitas daquela equação, né, são polinômios que são os polinômios generalizados de Legendre. Então, hoje a gente quer falar um pouco sobre isso e ver algumas propriedades também. Então, a equação de Legendre generalizada é essa daqui. 1 menos x ao quadrado d2y dx2 menos 2x dy dx mais L mais 1. Então depende do parâmetro L, mas também depende do parâmetro M. Quando m igual a zero, a gente tem a equação de Legendre usual, que a gente já resolveu. Então, as soluções finitas, né, são os polinômios de Legendre generalizados. E aí os polinômios de Legendre generalizados vão depender de dois parâmetros, L e M. Então, as soluções finitas vão ser polinômios, né, que dependem de dois índices, L e M. Bom, aí a gente tem o seguinte. A gente, para obter a equação diferencial de Legendre, usou duas substituições. Então, a gente tinha uma relação entre V e Z, né, que é dada então, por essa expressão aqui. E aí a gente tem que V, por sua vez, considerando uma outra substituição que a gente fez, é dada pelo seguinte. V, ela é 1 menos x ao quadrado
m sobre 2. A z era a derivada mésima de ordem m de x na m. E essa derivada m e y era a solução da equação de Legendre usual. Então, as soluções daquela equação diferencial são polinômios de Legendre, de ordem L e M. Né? Mas a gente tem também que a gente tem uma conexão entre aqueles polinômios e os polinômios de Legendre usuais. Com isso, aqueles polinômios lá têm conexão com os polinômios de Legendre usuais. Juntando as coisas, né? Então, os P, L e M de x são dados por 1 menos x ao quadrado a m sobre 2, derivada de ordem m dos polinômios de Legendre PL. Então, a gente fez duas substituições. Z era a derivada de ordem m e V era 1 menos x ao quadrado m sobre 2 vezes esse Z. Com isso a gente obteve uma equação 134 na aula passada em V, que basicamente é essa equação aqui com o V no lugar do y. Mas a solução da equação de Legendre está conectada com a solução da equação de Legendre generalizada e a conexão é dada por essa expressão aqui. Quando m é igual a zero, né, então o PL0 de x vai ser 1 menos x ao quadrado na 0 sobre 2, né? Vai ser uma derivada de ordem zero, quer dizer, é a própria função do PL de x, ou seja, o PL0 é o próprio PL. Então, os polinômios de Legendre de ordem zero, os polinômios de Legendre generalizados de ordem zero, são os próprios polinômios de Legendre. Bom, uma vez que a gente tem a conexão 137 entre polinômio de Legendre generalizado e polinômio de Legendre, a gente pode usar a fórmula de Rodrigues para os polinômios de Legendre para obter uma relação para os polinômios de Legendre generalizados.
Então a gente vai ter o seguinte: a fórmula de Rodrigues para os polinomios de Legendre Então, a gente obtém de forma direta a fórmula de Rodrigues correspondente aos polinômios de Legendre generalizados. Então, os PLM de x ficam sendo 1 menos x ao quadrado na m sobre 2, que é o que está lá. Derivada de ordem m de quanto vale os polinômios de Legendre em termos da fórmula de Rodrigues. Está aí a fórmula de Rodrigues para os polinômios de Legendre generalizados. Daqui a gente pode tirar o seguinte, né? Já que aqui a gente tem derivadas, né? E até a gente tem aqui uma potência do tipo x ao quadrado menos 1 na L. Quando você expande isso daqui, a maior potência de x é x na 2L. E aí, como a gente tem essas derivadas aqui, eventualmente pode acontecer que a derivada desse termo seja, na verdade, nula. Então a gente obtém alguns resultados importantes a partir dessa expressão. Então, primeiro ponto, né? Como a maior potência desse polinômio aqui é x na 2L, né? Então, se aqui a gente tem maior potência é x na 2L, se o m é maior do que o L, então m mais L dá maior que 2L. Isso quer dizer que quando você deriva isso aqui dá zero.
Isso faz com que polinômios de Legendre generalizados com m maior que L, todos eles sejam zero. Então, primeira coisa que acontece. Isso significa, né, que a gente vai ter um certo número finito de polinômios de Legendre para um dado L. Segunda coisa, como aqui a gente tem uma derivada de ordem e mais L, a menor derivada é a derivada de ordem zero. Então o m pode valer até menos L. Então o m tem que ser maior ou igual a menos L, né? E quando o m é menor que L, menor que menos L, né? Daí os polinômios também se anulam. Então, se o m é, né, maior que L ou m é menor que menos L, os polinômios se anulam. A gente pode escrever 141 e 140 de forma conjunta. Então, quando o módulo do m é maior que L, né, o polinômio generalizado é igual a zero. Outra coisa que acontece, a gente consegue relacionar os polinômios, né, com m positivo com aqueles com m negativo.
na verdade, o polinômio de Legendre generalizado com um valor menos m é um múltiplo do polinômio com m positivo. Então, sendo PL menos M um múltiplo do PLM, né, eles, né, são, pensando nesses dois, são linearmente dependentes. Né? Então, metade do conjunto, né, ou só com m's positivos ou só com m's negativos, daí forma algo que é linearmente independente. Então a gente tem essa troca com relação a m por menos m e também tem a questão de trocar x por menos x, que é a paridade. Então a gente pega a expressão, né, da fórmula de Rodrigues para o polinômio generalizado, troca x por menos x. PL e de menos x. Então 1 menos x ao quadrado na m sobre 2 dm d de menos x na m PL de menos x. Onde tem x, troca por menos x. Tem x, que vai a menos x aqui. Nessa derivada é menos x. E aqui também PL de menos x. Isso aqui a gente sabe quanto é que vale. A gente sabe que os polinômios de Legendre usuais pares, né, onde L é par, são funções pares, e onde L é ímpar, são funções ímpares. Bom, menos x ao quadrado é igual a x quadrado. Então a gente tem isso aqui. Aquela derivação, o d de menos x na m, o d de menos x na m, né? Cada vez que você faz uma derivada dessas, você introduz um sinal de menos aqui. Então, d de menos x na m é menos 1 na m dm dx.
isso aqui, ou isso aqui. E aí, isso aqui é o PLM de X. Então a gente tem uma paridade, né, que é a seguinte: o PLM de X é par quando L mais M é par, e é ímpar quando L mais M é ímpar. E aí, especificamente quando L mais M é ímpar, em X igual a zero, né? Então substitui X igual a zero aqui nessa expressão, né? Menos zero é zero. Então, menos 1 L mais M PLM de zero. Só que L mais M é ímpar. Então, PLM de zero é igual a menos PLM de zero. Logo, o PLM de zero é igual a zero quando L mais M é ímpar. Que é o que deveria acontecer, né? Quando a gente tem uma função ímpar, né? Já que quando L mais M é ímpar, PL é ímpar. Então a gente tem esse resultado aqui, né? Que se obtém direto da aplicação da fórmula de Rodrigues e da fórmula para aqueles polinômios de Legendre. Daí dá para a gente tirar mais algumas propriedades. Para tirar mais algumas propriedades, daí o próximo passo é falar, né, na próxima aula, da função geratriz dos polinômios de Legendre generalizados. Então, assim como os polinômios de Legendre usuais temos uma função geratriz, os polinômios de Legendre generalizados também têm, e é o que a gente vai falar na próxima aula. Então, pessoal, obrigado, até mais. Curtiu, né? Bate o sino, ativa as notificações, dá um joinha, se inscreva no canal e até mais. Tchau!